Hoje nós vamos continuar nossa exposição em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Vocês podem ficar sentados sem problema nenhum. Apocalipse capítulo 1, o versículo 9, nós vamos ler 9, 10 e 11. Amém? O texto sagrado diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor Deus, querendo ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa, portanto, nos ajudar. Fala aos nossos corações. E que a glória seja somente de Cristo Jesus, porque a Tua palavra afirma que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno deste nome, no nome de Jesus, o nosso Senhor se fará presente. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Meu Deus, obrigado. Senhor Deus, nós não merecemos estar aqui. Senhor Deus, mas a Tua graça nos alcançou. Portanto, Senhor Deus, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos estar sentados. A voz como a de uma trombeta, um assunto que eu quero tratar com os irmãos essa noite. Meus queridos, nós já vimos que o apóstolo João, ele recebeu a revelação do próprio Jesus Cristo. É importante lembrar que quando eu me refiro à revelação, eu estou aqui falando a respeito do próprio livro, né? Porque a palavra Apocalipse significa revelação. Então o apóstolo João, ele recebe essa revelação do próprio Jesus Cristo. E ele recebe quando? Ele recebe enquanto ele, o João, o apóstolo do Senhor, estava no exílio. Ele foi preso, condenado a exílio. E esse exílio, você subsistente, né? Uma prisão. Exílio porque ele é afastado do mundo urbano da época. Ele é afastado ali daqueles grandes centros comerciais. Tudo indica que o apóstolo João, já um homem idoso, mas ele continuava a pastorear a igreja de Éfeso. E ele, portanto, é perseguido, preso e é levado a uma ilha chamada Patmos. Aquela ilha, uma ilha rochosa, que não havia nada de bom, era onde João estava exilado. Ele estava exilado, neste sentido, mas também preso. Preso porque ele não poderia sair daquela prisão que era aquela ilha. Porque Patmos, é importante dizer que era uma das prisões que o Império Romano tinha. E João estava ali. Por que João estava preso? João não estava preso porque ele havia cometido um crime horrendo. João não havia matado alguém. João não havia violentado alguém. Não havia roubado, defraudado ninguém. Não havia cometido um crime contra o Estado. João estava preso, estava condenado por um motivo injusto. E esse motivo era porque João estava pregando, como ele mesmo fala, a palavra de Deus. Ele deixa bem claro isso quando ele diz, né? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, verso 9, na aflição, no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa do quê? Da palavra de Deus. Palavra esta, João ele proclama fielmente. Aqui eu já quero, como eu sempre costumo dizer, né? Costumo fazer, as exposições são assim, tirar lições para nossas vidas. Primeiro, nós precisamos entender que há sempre uma palavra de Deus para o servo. O servo de Deus, ele sempre vai estar recebendo. Deus,
eu vou usar essa melhor expressão, Deus sempre vai querer falar. Eu não vou usar o termo revelar, porque eu compreendo que Deus já revelou tudo que havia de ter sido revelado, que são as Escrituras. Mas sempre Deus, como o louvor que nós cantamos aqui na congregação diz, né? Deus tem uma palavra para você. Sempre o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele sempre terá uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de salvação. Sempre Deus quer revelar-se, revelar o seu amor, revelar a sua graça, revelar a sua bondade, e Ele sempre vai fazer isso por um veículo, e o veículo qual Deus usa é a palavra de Deus. Nós, como servos do Senhor, às vezes nós gastamos tempo com tantas coisas, não é? Às vezes, e eu digo isso porque todos nós somos tentados no que eu vou colocar agora. Tentados em quê? Sempre nós gostamos de algo. Tenho certeza que cada um de nós aqui temos um hobby. Talvez um gosta de esporte, eu gosto de esporte. Um outro ali gosta de política, um outro gosta de filosofia, e a gente vai gostando, né? É normal, as pessoas têm os seus gostos, as suas preferências. O problema, meus irmãos, são quando eu começo a gastar mais tempo, e aqui eu digo isso, todos nós, que desde o pastor até aquele pequenino irmão da igreja ou irmã da igreja, até aquela criança, nós somos tentados a muitas vezes gastar tempo com outras coisas, gastar tempo demais. Não estou dizendo que nós não devemos, né, ter essas atividades, é muito bom termos, é interessante termos, até para que a gente não fique gastando o tempo que nos resta com preocupações, com ansiedade dessa vida, né? É bom nós termos hobbies, é bom nós termos outras atividades, mas o que quer dizer é que nós não podemos gastar todas as nossas energias nisso. Aplicando o que eu quero dizer, eu estou relendo um livro do pastor Frank Ferreira, que tem por título Contra a Idolatria do Estado. E neste livro o autor ele defende a ideia de que se há cristãos vocacionados na igreja a ter um cargo político, que eles possam ir para a política, que eles possam se candidatar, que eles possam neste meio tentar fazer a diferença. Mas há um detalhe, e é o que eu acho incrível, e é justamente por isso que eu estou colocando esse ponto. Frank Ferreira fala algo que eu concordo, mas tudo que ele vem fazer, vamos supor, que aquele irmão ganhou para ser deputado federal, ele como deputado federal, antes de qualquer coisa, ele precisa ser conhecedor da palavra, e ele precisa ser alguém que busca intimidade com Deus, através do quê? Da oração, porque senão ele não vai conseguir exercer o seu mandato de acordo com a boa vontade de Deus. Então, meus irmãos, eu preciso deixar isso bem claro, nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus, porque é na palavra que Deus se revela. Que coisa incrível, eu não sei os irmãos, mas às vezes eu fico assim, eu paro, aí eu geralmente, pela minha correria, eu procuro sempre que posso separar um momento do dia para ouvir uma pregação. Eu preciso separar um momento do dia para que eu ouça uma pregação, não necessariamente uma pregação daquilo que eu já vou pregar e dar algo do tipo. É bom porque a gente vai extraindo, né, novas ideias, vai ampliando o nosso conhecimento da palavra de Deus, mas às vezes uma pregação aleatória, com um tema aleatório, uma pregação lá em Neemias, eu não estou pregando em Neemias agora, mas eu costumo ouvir, e que coisa maravilhosa é quando nós ouvimos a palavra de Deus e de repente a gente escuta a voz do Espírito. Olha, esse detalhe que esse pastor, que esse irmão está pregando, olha, tem uma coisinha aqui que ele ainda não falou, você pode falar. Às vezes nós vamos ouvindo, o Senhor vai nos dando novos alcances, né? O Senhor vai nos dando a compreensão, a aplicação de textos. E isso, meus irmãos, é justamente ouvir a voz do Senhor, ouvir a revelação de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, Deus sempre tem algo novo. Um outro pastor, faço questão de citar, o pastor Paulo Romero. Umas vezes eu ouvi uma exposição dele, eu fiquei muito admirado com o que ele disse. Ele diz, olha, eu já preguei muitas vezes a carta aos Efésios, se eu não me engano era a carta aos Efésios que ele estava expondo. Já expus essa carta do início ao fim várias vezes, mas toda vez que eu volto a esse texto, sempre tem algo novo. E ele disse uma coisa, eu vou morrer
sempre aprendendo mais da palavra de Deus. Nunca eu vou ter aprendido tudo, e é isso, o Senhor sempre quer falar aos nossos corações. Meu irmão, se você sempre tiver uma dificuldade, um problema, que você precisa ouvir a voz de Deus, recorra às Escrituras, corra às Escrituras, corra à palavra de Deus, e o Senhor sempre terá uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de restauração. Aquele, portanto, que recebe essa revelação de Deus, precisa entender que ele precisa fazer como o apóstolo João. Precisamos proclamar a palavra de Deus fielmente. Aqui caímos numa tentação. Nós somos tentados a pregarmos para pessoas, pregarmos para público, pregarmos para termos sucesso. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que a Escritura não nos manda sermos pregadores do sucesso. Se você olhar, há muitos cursos hoje em escolas teológicas, faculdades para pregação, e uma boa parte desses cursos fala sobre você ser um pregador de sucesso, você conseguir atingir as mentes e os corações. Mas quem deve atingir as mentes e os corações não deve ser retórica. Paulo vai dizer isso em Coríntios, né? Ele vai dizer que ele não usou sabedoria humana, mas ele falou de acordo com a sabedoria de Deus. Quem tem que atingir as mentes e os corações deve ser Deus. E para isso nós precisamos fazer o que o Wesley dizia: coloque fogo no seu sermão, ou pegue seu sermão e joga onde? No fogo. Nós temos que trazer a presença do Espírito Santo, nós temos que orar, e nós temos que pedir a Deus que possamos expor a palavra do Senhor com fidelidade. Sabe por quê? Porque se nós formos fiéis, Deus fará a obra. Às vezes nós chegamos aqui hoje, como a congregação que está aqui hoje, poucos irmãos, e a gente fica até desanimado, né? Então, olha, mas eu não tenho que pregar para o público, eu tenho que pregar a palavra de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o maior exemplo disso. Jesus pregou para multidões. Os irmãos concordam comigo? Não é isso que a Bíblia? Mas eu vejo Jesus também pregando para uma mulher. E que pregação maravilhosa, não foi aquela? Pregação extraordinária daquela mulher samaritana. Meus irmãos, o que importa é pregarmos a palavra, porque quem fará a obra de salvação é o Senhor Deus. Às vezes nós estamos pregando aqui, mas o Senhor pode muitas vezes usar a pregação para atingir o coração de um vizinho da congregação, de uma pessoa que está passando na rua. Deus pode. Nós temos que ser fiéis, como João foi. Meus irmãos, interessante que Jesus, ele está não somente com João, mas ele faz presente no círculo ao qual vive o apóstolo. A ideia, nós vemos aqui no texto, é que Jesus, ele está com João naquele momento de provação, prisão, condenação que João está vivendo por causa do evangelho, perseguição, mas Jesus também mostra que ele também está com a igreja do Senhor, tanto que ele vai mandar um recado para quem? Para as igrejas, mostrando que ele conhece a igreja, e conhecer é extraordinário, porque o Senhor Jesus dizer que está conosco tem benefícios, mas também deve trazer atenção para nós. Jesus dizer que está conosco é maravilhoso, porque nós sabemos que Ele cuidará de nós, nós sabemos que Ele vai prover, Ele vai nos abençoar, e até no momento que nós passarmos grandes provas, o Senhor vai estar nos sustentando. Mas esse Jesus também que está conosco, Ele é aquele que conhece a nossa intimidade. É isso que Ele faz com as igrejas: conheça as tuas obras, não é isso? Olha, eu vejo que vocês são assim, tá, mas porém vocês têm feito isso. O Senhor conhece os nossos feitos e os nossos méritos, né? Eu posso usar essa expressão, e os nossos deméritos. Por isso nós temos que procurar sermos fiéis. Fiéis para quê? Para glorificar. Não é fiel para ser salvo, porque a salvação vem de Cristo Jesus. Se nós necessitamos Jesus, nós recebemos a salvação porque o mérito é dele. Mas eu procuro ser fiel para adorar a Ele. Os irmãos vieram nessa igreja para agradar o homem? Eu não vim. Eu vim a essa igreja hoje para adorar o meu Salvador. Eu vim a essa igreja hoje para poder glorificar ao nome do Senhor, assim como eu também creio que os irmãos vieram.
Meus irmãos, o local onde João estava exilado não era um lugar agradável nem divertido. E nessa vida cristã, muitas vezes, o Senhor vai nos colocar em momentos da nossa vida que não é agradável nem divertido. Os irmãos concordam comigo? Eu tenho certeza que eu e você, nós passamos provas. E às vezes há momentos de prova, talvez hoje, você está passando por uma prova que não está sendo legal, não. Não está sendo, ó, que topado, viu? Ô, momento bom, não. Estava pensando ali antes de vir para cá, e eu estava orando ao Senhor, dizendo: Senhor, olha, Senhor, eu quero muito, Senhor, que o Senhor abençoe. Eu estou preocupado, Senhor, que eu quero que o meu filho, ele tenha uma melhora substancial, porque o meu desejo, Senhor Deus, é ver a minha família de novo aqui em casa, ver minha família aqui um ano novo, porque, Senhor, eu quero, no momento livre, no meu momento de folga, poder cuidar, poder visitar os irmãos. Eu preciso disso, não para que as pessoas venham aplaudir a mim, mas é para que eu possa glorificar o teu santo nome. Então eu tenho orado ao Senhor, e me desculpa, eu vou usar essa expressão, mas se os irmãos me permitem, né? Essa preocupação, essa ansiedade, não é bom, não é agradável. Queria eu já estar com a vitória na mão. E muitas vezes na vida cristã, nossa vida vai ser assim. O Senhor vai nos levar a momentos da vida que não serão agradáveis, não serão bons. É bom passar prova, é bom passar luta, é bom ser perseguido? Não é. Mas muitas vezes o Senhor vai colocar nesses momentos, porque a vida cristã é necessário passar por essas situações. Nós precisamos lembrar que a palavra do Senhor vai nos lembrar que nós que aceitamos a Cristo, nós aceitamos e estamos com Ele, tanto na vitória, como também na perseguição. Nós estamos com Ele tanto no reino, como também na perseguição aqui, na provação. Se nós vamos entrar no reino, mas o Senhor, antes de vencer a morte, antes de se ressuscitar, antes de vencer os inimigos, o Senhor foi perseguido, nós também o seremos. Nós temos que ter isso em mente. Nós vamos passar muitas vezes pelo exílio, nós muitas vezes vamos passar pela prisão, nós vamos muitas vezes passar pela prova. Eu sei que não é bom, eu sei que não é divertido, eu sei que não é bom estar numa ilha rochosa como Patmos, eu sei que não é bom estar num lugar sem vegetação, eu sei que não é bom você estar em aperto, mas eu preciso lembrar os irmãos que é nessas horas que o Senhor fala profundamente aos corações. Foi em um momento difícil para João que o Senhor revelou as últimas coisas, as coisas que hão de acontecer. É interessante porque é isso o que as Escrituras nos apontam, né? Aquilo que em breve há de acontecer. No verso 1 diz isso, né? Enviou e as notificou a João, seu servo. Meus irmãos, nós temos que ter isso em mente. O Senhor, Ele muitas vezes vai falar conosco de maneira profunda, nos momentos de prova, de luta. É nessas horas nós vamos ouvir a voz do Senhor com a clareza, com a profundidade. Meus irmãos, eu quero destacar 2 pontos no texto que nós lemos aqui. Primeiro, João vai dizer: achei-me em espírito. Eu estou falando, me referindo ao verso 10, né? Eu fui arrebatado em espírito, ou achei-me em espírito, dependendo da sua tradução. Meus irmãos, Cristo concedeu ao apóstolo João uma visão da realidade normalmente inacessível aos homens. Quando João disse: eu fui arrebatado em espírito, eu achei-me em espírito, a ideia aqui é que João está recebendo uma informação que ao homem comum, ao cristão comum, no sentido de o homem, aquele cristão nominal que vem para o culto e tal, não recebe essas informações. João recebe porque ele agora está sendo tomado pela presença do Espírito Santo. Por que que ele recebe essa visão de Jesus? Se você for olhar, depois nós vamos ler esse texto num outro sermão, mas depois do texto nós lemos o verso 11 em diante, vai falar que João, ele vai se virar e ele vai ver Cristo glorificado. Meus irmãos, aquele que revela o Cristo glorificado, aquele que revela Cristo para as nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós precisamos mais do Espírito. Nós precisamos mais do Espírito Santo. Achei-me em espírito.
fui arrebatado em espírito. E só há alguém que pode falar o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Ele vai falar por meio do quê? Da Santa Palavra. Da Santa Palavra que é conduzida, que é revelada, que é esquadrinhada por esse Espírito que atinge o coração e aponta para quem? Para Cristo, porque o próprio Cristo falou, ele não falará de si, mas ele falará de quem? De mim. Ele apontará para o Filho. O Espírito Santo, que é Deus também, ele sempre apontará para o Filho, dando a glória a Cristo. Mas para nós podermos enxergar esse Cristo glorificado, revelado, esse Cristo Salvador, nós precisamos da presença gloriosa, da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa que eu destaco aqui é que João fala, né? Eu fui arrebatado em Espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor aqui, nos mostra que o livro do Apocalipse é escrito provavelmente entre o ano 95 e 99. Vamos ficar com o ano 95, tá certo? Então vamos dizer que ele foi escrito no ano 95 depois de Cristo. Isso nos prova, aqui essa expressão dia do Senhor, que a igreja do primeiro século já havia escolhido, ou já havia consagrado o domingo, o primeiro dia da semana, como um dia, não um dia de guarda, não vou usar esse termo, mas um dia especial para a adoração e para cultuar o Senhor. Por quê? Qual é a ideia que a igreja tem? E olha só que eu acho incrível, não sei se já prestou atenção nesse detalhe. Quando na nova aliança nós temos essa mudança de sábado para o domingo, eu vou explicar como se dá essa mudança, bem simples. O sábado era o último dia da semana, era isso, o sétimo dia, o Shabbat, descanso. Quando Deus finaliza toda a obra que fez e disse, olha, tudo é bom. Esse dia de descanso está relacionado ao antigo pacto, à antiga aliança, à aliança do reino da criação. Só que nós fomos tirados do reino da criação que caiu, porque em Adão o homem caiu, a humanidade caiu, como também a natureza. A natureza foi atingida pelo pecado de Adão. Tanto que Paulo vai dizer que a criação, ela geme, né? Com gemidos, né? Ela grita, ela anseia também pela volta de Cristo. Porque no milênio haverá restauração. Essa criação, ela está ligada a esse antigo pacto. Mas agora em Jesus Cristo, meus irmãos, nós saímos do antigo pacto, da antiga aliança, e somos levados para a nova aliança no sangue de quem? De Jesus, não é isso? Essa nova aliança no meu sangue. Cristo agora, em Jesus, Cristo, Ele faz nova todas as coisas, é isso que Paulo disse? E agora nós estamos, portanto, numa nova aliança, num novo pacto. Nessa nova aliança, nesse novo pacto, agora nós temos um novo dia, mas não um dia de descanso, mas um dia para lembrarmos que em Cristo tudo se faz novo. E esse dia, que dia? Jesus morreu na sexta-feira, assim como as profecias apontavam para o Cordeiro Pascual, mas no terceiro dia, domingo, primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Paulo vai dizer que Jesus é as primícias. Com a ressurreição de Cristo, nós temos agora uma nova aliança. Nós temos agora com Cristo eu não vou usar o termo nova aliança, porque a nova aliança vai se dar com a ceia, o seu sacrifício, mas nós temos a evidência, o eco daquela novo pacto que é estabelecido. E agora, com a ressurreição de Cristo, onde Cristo ressuscita para nunca mais morrer, nós temos, portanto, a primícia de um novo tempo, de um novo reino que virá. E nesse novo reino, nós celebramos então o primeiro dia da semana para nos lembrar que o quê? Que um dia todas as coisas passarão, o antigo pacto, e tudo se fará novo, novos céus e nova terra. A prova é tal que a igreja vinha cultuando ao Senhor no primeiro dia da semana, que quando o Senhor revela o Apocalipse, Ele revela que dia? No dia do Senhor. Porque Ele estava revelando o quê? O novo céu e a nova terra. O novo reino que estava por vir.
Meus queridos irmãos, nós temos que olhar para o domingo como um dia de reflexão. Eu não gosto de olhar o domingo como um dia de guarda. Afinal, eu acho muito difícil nós pensarmos no dia como guarda, aplicando como no conceito do Antigo Testamento, porque imagine se em um dia todos parassem de trabalhar. Trabalhando no hospital, amanhã eu vou trabalhar. Fico imaginando, já pensou se todos os médicos do mundo parassem no domingo? Quando chegasse alguém passando mal, como é que seria? Com infarto, com acidente, sangrando, né? Então, eu quero olhar o domingo como um dia de esperança, um dia que nos faz lembrar, Ele ressuscitou, Ele vai voltar. Nós temos que olhar para esse dia nesse contexto. Meus irmãos, enquanto João experimentava este especial e intensivo mover do Espírito Santo em sua vida, uma voz como de trombeta explode nos ares. Ele ouve essa voz, e essa voz diz o que? O verso 11: o que vês, escreve no livro, e eu envio-o a 7 igrejas que estão na Ásia. Meus irmãos, o que lhe dirige a palavra, ele vai se identificar a si mesmo como aquele que havia falado no verso 8. Os irmãos lembram o que é que dizia o verso 8? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu já falei isso quando as igrejas ouviram ou leram, porque é importante que os livros do Novo Testamento, eles não foram necessariamente escritos para que você pudesse ler, mas eles foram escritos para que fossem lidos em voz alta para a congregação. Então, quando os cristãos daquelas 7 igrejas, que eram igrejas que falavam gregos naquela região, eles ouviram a expressão, olha, alfa e ômega, eles lembraram muito bem daquilo, eles entenderam, porque eles falavam grego, que não só se relacionava a ser o primeiro e o último, mas eles entenderam o que Jesus estava falando. Jesus estava falando o seguinte: eu sou o eterno. Eu sou aquele que vive e reina para todo sempre. Eu sou o Senhor. Eu sou aquele que o tempo não existe para mim. Eu sou o eterno. Eu sou aquele que chamo vocês para fazerem parte desta eternidade. Meus irmãos, João deveria, portanto, não somente ouvir e ver, mas ele também tinha que o quê? Escrever o que estava testemunhando. A igreja do Senhor também é chamada não apenas para ler e meditar sozinha nessas 4 paredes. Ela também é conclamada a sair dessas 4 paredes e fazer o quê? Testemunhar, pregar, proclamar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando o livro estivesse completo, esse livro, o Apocalipse, deveria ser enviado a cada uma das 7 igrejas da Ásia. Jesus tinha uma mensagem individual a cada uma delas. É o que eu falei. Jesus tem uma mensagem coletiva para todos, a salvação. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Talvez Deus quer me usar de uma forma ou para algo, como Deus talvez queira te usar para algo diferente, como Ele talvez queira usar você do lado para algo diferente, e assim por diante. O Senhor, Ele muitas vezes coloca missões individuais. Vou dar um exemplo bíblico. Enquanto Pedro pregou para os da circuncisão, para os judeus, Paulo foi chamado a pregar para quem? Para os incircuncisos, para os gentios. O objetivo era comum, a mensagem era para todos. Qual era a mensagem? Salvação. Mas a missão foi diferente. É aquilo que Paulo vai dizer, né? A multiforme graça de Deus. Talvez o Senhor vai chamar o irmão da congregação para ser alguém do grupo de oração. Talvez o Senhor vai chamar alguém para fazer parte daquele grupo seleto da igreja que vai orar, que vai se derramar aos pés do Senhor por alguém. Como o Senhor vai chamar outros na igreja para o ensino. Como o Senhor vai chamar outros na igreja para o evangelismo. Como o Senhor vai chamar outros para o louvor. E assim por diante. O Senhor vai nos chamar, vai nos usar da maneira que Ele quer e como Ele quer, Ele vai nos usar, meus irmãos. O que nós temos que fazer é como João e a igreja primitiva fez: se colocar na disposição do Senhor. Faça de mim o que Tu queres, Senhor Deus. Como Samuel diz, né? Diz: eis-me aqui. Nós temos que ser essa posição. Perdão, Samuel não, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos que estar nessa posição, né? Meus irmãos, neste
que se achavam enfechadas num único livro, essas mensagens deveriam ser enviadas para todas as igrejas e deveria circular para todas as igrejas. Aqui eu quero finalizar dizendo uma coisa: a mensagem do Apocalipse não ficou para aquelas 7 igrejas apenas, ela ultrapassou a história, ela está na nossa mão. Nós não somos de Éfeso, nós somos de Hermínio, nós estamos aqui de outros lugares, Alagoas, mas essa mensagem chegou nas nossas mãos. Eu quero finalizar dizendo para os irmãos uma coisa: a mensagem do Evangelho não foi só para nós. A mensagem aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Evangelho, eu vou usar uma expressão que eu usei há quase 7 anos atrás, quando a gente começou a igreja. A mensagem do Evangelho puro e simples, puro, porque a gente só tem que pensar na glória de Cristo Jesus. O Evangelho se resume em Jesus. Mas o Evangelho também deve ser o quê? Simples. Há coisas complexas no Evangelho? Mas aquilo que é para salvação é simples. E é isso que nós devemos proclamar com todo o coração, com toda a nossa energia, com toda a nossa força. Meus irmãos, o que eu quero afirmar para vocês aqui é que há muitos cristãos hoje que estão vivendo outros evangelhos. Estão vivendo o evangelho da guarda de dias, estão vivendo o evangelho de doutrinas de homens, estão vivendo... Hoje tem evangelhos para todos, evangelhos. Mas Paulo falou que se ele, ou até mesmo um anjo do céu, viesse, ele fala isso em Gálatas, e pregasse um outro evangelho, além daquele que ele já havia proclamado, teria que ser chamado de quê? Anátema. Anátema significa amaldiçoado, condenado. Nós não devemos, portanto, focar nos evangelhos que estão aí fora. Nós devemos focar no evangelho de Jesus, no evangelho que salva, no evangelho que liberta, no evangelho que conduz o homem a Deus e à salvação. Portanto, eu finalizo dizendo uma coisa para os irmãos: essa mensagem atravessou os séculos e chegou a nós. Que nós não fiquemos com essa mensagem guardada para nós. Que possamos pedir a Deus: Senhor, dá-nos ousadia para proclamar esse evangelho ao outro do Senhor Deus também. Até mesmo a crentes que ainda não conhecem essa mensagem dessa fé pura e simples, essa mensagem dessa fé que nós talvez chamamos ela de uma fé reformada, uma fé pentecostal reformada, mas uma fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude e, acima de tudo, que o Senhor nos ajude a levar essa mensagem para aqueles que estão rumo à perdição, para que eles possam sair do vale da decisão e possam entrar no caminho de Jesus, no caminho que leva a Deus. Mas para isso precisamos da ação do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo a falar conosco. Que, meus irmãos, possamos sair daqui hoje pedindo a Deus: Senhor, que Teu Espírito Santo nos encha. Senhor, dobra a minha vida. Senhor, me usa, que eu seja fiel ao Senhor, porque sendo fiel ao Senhor, eu sei que eu estarei fazendo a Tua vontade. E aquele que faz a vontade de Deus, Deus cuida, Deus abençoa, Deus sustenta. Que Deus nos abençoe e que possamos a cada dia ouvir aquela voz como de trombeta, que é a voz de Cristo Jesus. Aonde? Na palavra. Deus muito santo.